A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia nos encontrando aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por essa doce oportunidade. Ele que a cada dia tem nos colocado de pé, nos dado fôlego de vida, Ele toda a honra e toda a glória. E vamos aqui continuar no nosso projeto de leitura da Bíblia em um ano. Segue abaixo na descrição do vídeo a agenda anual para você que assumiu esse compromisso, e logo após este vídeo de meditação em um capítulo ao dia da leitura da Bíblia, nós vamos estar adicionando o vídeo que completa a leitura do dia, assim seguindo o plano anual, para que todos possamos mais uma vez, com a graça do nosso Senhor, concluir a leitura da Bíblia. E você que está chegando, este ano é o seu ano de ler a Bíblia também junto conosco. Então curta, se inscreva, compartilhe e vamos alcançar esta vitória em nome de Jesus. Então, de posse da sua Bíblia na mão neste momento, nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 46 de Gênesis. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas: Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jami, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos de Lia. Deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Zera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes de Zilpa, serva que Labão tinha dado à sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera,
sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente, a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto, e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhe será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Amém, meus irmãos. Aqui concluímos a nossa leitura do capítulo 46 de Gênesis. Graças a Deus, este é o capítulo esperado da vida de Jacó e de José, o reencontro. Deus providenciou um reencontro de José com o seu pai Jacó. O seu pai, que já vivia amargurado, viveu amargurado de dias por não ter ciência do que realmente tinha acontecido ao seu filho, apenas supunha o que poderia ter acontecido por causa da imaturidade dos seus irmãos e maldade no coração deles em relação ao seu irmão José. Nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus, porque o plano na vida de José se cumpriu. Agora todos estão sob as suas ordens, até o seu próprio pai. Como ele sim meditava quando seu filho lhe revelava os sonhos, ele meditava o que seriam aqueles sonhos, porque José foi levantado sim a estar sob o domínio de seus irmãos e até do seu pai. E aqui no Egito nós vemos que eles dão as instruções do que se deve fazer, como se deve portar, e através dele, este povo escolhido de Deus foi separado mesmo no Egito. O Egito como um símbolo do mundo, do mundanismo, das idolatrias, mas aquele povo, o povo
de Deus, o povo escolhido, o povo da promessa, o povo descendente de Abraão, estaria separado, estaria num lugar reservado para eles. Oh, meus irmãos, essa lição aqui nos traz. Aliás, esta passagem nos traz uma lição, nos traz o entendimento da parte de Deus, que mesmo que estejamos neste mundo corrompido pelo pecado, pela maldade, pela violência, pela idolatria, nós somos um povo separado, somos um povo reservado por Deus no meio de uma geração corrompida, porque declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não somos um povo igual. Aqui diz que era para eles responderem assim, José orienta, porque os pastores são desprezados pelos egípcios. Então eram desprezados quem tinha o ofício de pastor, de cuidar de ovelhas. Então, com certeza, os egípcios não iam querer associações com eles. E assim o povo não se contaminaria, o povo estaria separado. Oh, meus irmãos, quantas das vezes somos também desprezados e discriminados pelo que servimos, pelo Senhor que servimos, pela nossa confissão de fé nesse Deus único e verdadeiro. Mas isso não importa, irmãos. Importa que sejamos firmes e constantes no Senhor. Como diz o hino, não importa o que o mundo diz, importa o que o Senhor pensa de nós e que possamos com a nossa vida agradar o nosso Senhor. Nós temos aqui também uma nota desta passagem da Bíblia, onde Jacó, ele ao sair, ele ergue um altar ao Senhor, mas o Senhor lhe aparece e lhe diz para não temer, não tema descer ao Egito, porque o Senhor de lá o traria de volta, e o Senhor assim iria guardar, não exatamente trazer ele pessoas, perdão, irmãos, Jacó, mas sim a sua descendência, o seu povo Israel, seria trazido de lá, ele ia se multiplicar, aquele povo, nós vimos aqui que foram contados, sem contar homens e crianças, mulheres e crianças, 70 pessoas, 70 almas desceram ao Egito, mas já estavam lá José e seus filhos, a sua descendência. Então os varões eram 70, e esse pequeno povo cresceu e prosperou no Egito e se multiplicou e se tornou um grande e poderoso povo, porque o Senhor cumpriu a sua palavra, o Senhor cumpriu que estaria com o povo dele, com os descendentes de Abraão, de Isaac e agora de Israel, Jacó, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel e assim deu o nome à nação de Israel. Aleluia, glórias a Deus. E a mudança, esta mudança foi algo estabelecido do Senhor. O Senhor forçou assim literalmente que o povo se mudasse para o Egito através daquela questão que foi a fome, a grande fome que assolou. Mas Deus levantou José para estar preservando a descendência, a semente do povo escolhido de Deus, da qual viria anos mais tarde o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor declarou: não temas descer, porque eu irei contigo. Como é bom, meus irmãos, andar na direção de Deus. É bom ser guiado pelo Senhor, porque não importa o que passemos, as privações que possamos passar, sabemos que o Senhor está conosco. Como é bom ser guiado e orientado pelo Senhor. E o Senhor diz: não temas,
não temas. Se o Senhor vai contigo, se tudo que você tem desejado fazer, você tem colocado diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor, louvando, adorando, através das suas escolhas, e assim o Senhor aprovar, não temas, porque o Senhor é contigo. Faça a sua parte e o Senhor vai te abençoar ricamente, fazer prosperar todo o seu caminho. Amém? Que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos. Louvamos e adoramos o nosso Deus, que nos traz palavras de vida, palavras que nos edificam e nos alimentam a cada dia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Fiquem com o Senhor, a paz do Senhor, e até amanhã, se Deus quiser, prosseguindo no nosso compromisso e no nosso objetivo de ler um capítulo ao dia, fazendo a meditação, deixando que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Amém? A paz do Senhor para todos, meu grande abraço fraternal a todos. A paz do Senhor.